Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta sexta-feira, hoje dia 17 de julho de 2020. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado pela audiência. Vamos comentar os principais assuntos de hoje aqui na região de Presidente Prudente, no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós estamos com os nossos comentaristas que estão fazendo muito sucesso na internet aí com seus comentários. Fernando Gessi, Adolfo Padilha e também Adilson Brevileri. Como é de praxe aqui do programa, nesta sexta-feira a gente começa com um destaque de cada um dos nossos comentaristas. Hoje o primeiro destaque vai com ele, Fernando Gessi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia, Adilson, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí pela rádio, pelas redes sociais. O meu destaque hoje vai para a semana que vem. O ministro Paulo Guedes, até que enfim, irá colocar aí um projeto de reforma tributária tão necessário para a diminuição da nossa carga tributária aqui no país. Afinal de contas, todos sabem que o Brasil é um dos países que mais incide impostos sobre os nossos ganhos. Nós trabalhamos aí praticamente quase 5 meses para pagarmos impostos. Essa reforma, espero que ela seja apreciada com muita responsabilidade pelo Congresso. Adolfo Padilha, bom dia, o seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, bom dia, Gessi, bom dia a todos os amigos, todos os ouvintes. Eu acho que antes do destaque, a gente ser solidário com a Polícia Militar, né? Com a perda ontem do policial Alexandre Luiz Batista, 20 anos sendo policial, defendendo a sociedade, infelizmente sofreu um acidente. Nossa solidariedade, nossos estímulos a toda a família dele e a todo o corpo policial da nossa região. Meu destaque hoje é um destaque também a nível nacional, apenas só para informar o tanto que o Rodrigo Maia atrasa a evolução desse país. Lendo matéria ontem, a gente estava observando, são 3 medidas provisórias, apenas 3, diante de outras tantas que nós temos lá, que ele segura e não deixa votar. A primeira delas é a regulamentação fundiária, o que traria segurança e geraria muito mais emprego e investimentos no nosso agronegócio. Está lá na gaveta dele, ele não coloca em votação. A outra é para acabar com aquele esquema da Agência Nacional de Petróleo, onde acaba com o cartel da máfia, dos distribuidores de combustível, e as usinas poderiam vender diretamente aos postos de gasolina o etanol. Isso aqui diminuiu o valor em torno de R$1 do litro do etanol para todos os consumidores. Ele também engavetou, mesmo tendo a maioria no Congresso, e não coloca em votação. E a última, que é acabar com aquela cobrança da bagagem da aviação aérea, que ele também engavetou e não coloca em votação. Você vê que são 3 medidas que não atendem a população no geral, né? São 3 medidas que prejudicam muito a população brasileira. Então as pessoas precisam tomar ciência de quanto um só, diante de um sistema falido, pode prejudicar um país. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson, o seu destaque de hoje. Bom dia, Eudes, Gessi, Padilha e ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Sextou, sexta-feira está aí, e nesse final de semana a gente vai sair um pouco da nossa rotina de pandemia, né? Vai acontecer o show Drive-In Prudente, que tem início hoje com 4 atrações. E para você poder participar, você pode adquirir o seu ingresso trocando por alimentos. O evento vai continuar nesta sexta-feira, aqui em Presidente Prudente, também no final de semana, trazendo shows com bandas alternativas, não só da cidade, como também de toda a região. É um programa familiar, para que as pessoas possam ouvir música ao vivo, dentro da segurança do seu carro, com a devida segurança de máscaras e todos os apetrechos que merece. É a cultura trazendo um pouco de tranquilidade em meio à pandemia. Muito bem, vamos lá. Presidente Prudente. Presidente do Legislativo Prudentino denuncia comércio de leitos em UTIs. Cambistas usam nomes de médicos e manipulam documentos que deveriam ser restritos à central de vagas. Bom, esse é o destaque que está no site Prudente Notícias e assinado por Cícero Afonso, repórter que nós conhecemos. Bom, a matéria dele traz uma denúncia feita pelo vereador Demerson Dias, presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente. O Demerson da Saúde já formalizou denúncia sobre o caso em sessão ordinária do Legislativo Prudentino. Ocupando a tribuna da Câmara, o vereador pediu apoio ao Poder Legislativo para exterminar o que chama de quadrilha organizada que age livremente nos principais centros médicos da cidade que atendem toda a região.
é uma denúncia muito grave, já foi motivo de ação no Ministério Público, mas que voltou à tona aí nessa época em que o Demerson fala em possível candidatura para a Prefeitura de Presidente Prudente, que ele não descarta. A gente vai para os comentários dos nossos especialistas na política prudentina, começando com o Fernando Gessi. Fernando Gessi, o que você acha dessa notícia? Olha, eu vou confessar para vocês que eu fiquei estarrecido com a notícia. Se realmente todo esse conluio, essa falta de presteza, vamos dizer assim, com a vida humana estiver realmente acontecendo aqui na cidade de Presidente Prudente, é um fato muito complicado, muito grave, precisa ser apurado aí com os rigores aí necessários, né, para que nós cheguemos às pessoas e aos responsáveis por isso. O vereador Demerson, ele sempre tem aí uma ligação muito forte com a saúde, afinal de contas ele prestou um trabalho, né, no passado, aí, antes da vereança, na área da saúde, conhece, sabe como é que os trâmites ali dentro funcionam, e isso aí é um caso que eu fico pensando, será que nós temos médicos envolvidos nisso? Como é que fica o juramento de ética feito no começo ali da sua carreira? Será que essas pessoas que estão ali no meio de saúde, tá certo, eu sei que todos eles ali, grande parte, não deve ganhar muito bem, mas pelo menos a elite que está manipulando e que tem o poder para fazer esse tipo de coisa, deve ter, sim, um salário muito bom. Agora, como que pode chegar a esse ponto? Como vender um leito de UTI, no momento da sociedade totalmente fragilizada, pessoas morrendo, pessoas totalmente desesperadas ali, que estão acometidas por esse mal, internadas, e talvez ali se apegando a tudo, para que não chegue a precisar de uma UTI. E nós aqui em Presidente Prudente, chegarmos ao ponto de termos uma notícia como essa, olha, é estarrecedor, é preocupante, e eu espero que seja apurado isso e os responsáveis paguem muito caro por isso mesmo. Tá? Os rigores da lei aí precisam ser aplicados sem qualquer dó. E vamos ver se isso aí anda o quanto antes possível, porque as pessoas estão aí perdendo suas vidas e não podem esperar. Adolfo Padilha, sua opinião? Enquanto a gente vê, né, tantos depoimentos na rede social, e o próprio Jornal Imparcial traz hoje uma matéria com os prestadores de profissionais de saúde sobre a empatia, sobre estar ao lado das famílias que estão sofrendo com quem está com Covid e outras doenças, óbvio. Eu acho que, viu, Jéssica? Eu acho que tem sim médico envolvido, porque é impossível. Como que quem determina se deve ir para a UTI não é o médico que está atendendo ali, né? Não tem como você tirar o cara do leito normal, um paciente do leito normal, encaminhar ele para um leito de UTI se não tiver um médico que endosse isso. O enfermeiro não tem essa força, mas no próprio texto da matéria diz, né, que existe um grupo por trás disso. E o que chama atenção aqui, isso é em Presidente Prudente. Vocês imaginam o que acontece por aí afora. Por isso que a gente questiona muito aquela defesa do fique em casa, né, 100%. Tem muita gente que defende o fique em casa e não tem noção do que é a realidade da vida aqui fora. Ou tem a noção e finge de cego. Porque até isso a gente vê acontecer. Venda de vagas para UTI. Ou seja, passar à frente de alguém. Ou seja, como o Jesse disse, não respeitar o código de ética, não respeitar o juramento que fez, seja ele o médico, o enfermeiro, o diretor, seja lá quem for que esteja envolvido nisso. É lamentável e é uma pena. Eu acho que se isso, o Demerson primeiro teve coragem de denunciar, juntamente com outros vereadores, e deve ser apurado sim, e deve ser dado nome, né, aos bois, porque eu acho que o politicamente correto nessa hora estraga muito. Tem que ser dado nome, se comprovado, colocado foto, um cara desse nunca mais trabalhar em lugar nenhum, né, pagar o preço desse pecado. E, por outro lado, o Demerson tem direito de se achar na condição de ser candidato a prefeito, é um vereador competente, é um cara sério, mas teria alguma chance, no meu ponto de vista, se tivesse o apoio do deputado Ed Thomas, o qual eles são do mesmo partido, e que o Ed Thomas, sim, tem uma força política a nível de número de votos local aqui, que alavancaria qualquer candidato que ele colocasse a mão como apoiador. Vamos aguardar aí, porque segundo uma conta básica que a gente já fez aqui, outro dia estava eu e o Jéssica conversando sobre isso, nós temos 12 candidatos a prefeito em Presidente Prudente. Se assim se confirmar, podemos ter um prefeito aí entre 18 a 22 mil votos, né? Abre possibilidades para muita gente, fica mais fácil para quem já teve um pouco mais de voto, claro. Mas vamos falar disso mais à frente.
Muito bem, olha, vamos lá para a opinião do Adilson Brevileri. Adilson, eu particularmente custa acreditar que esse tipo de coisa esteja acontecendo ou já aconteceu nessa época de pandemia, né? Eu costumo pensar primeiramente que o ser humano tem uma certa empatia, principalmente esses que trabalham no sistema de saúde. E por outro lado também, a gente não pode generalizar, e ninguém fez isso aí em nenhum momento. Quando nós estamos trazendo essa informação, nós estamos falando especificamente de alguns casos, que o vereador não relata especificamente quais são, mas que já existe 8 boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil. Olha, uma das coisas, além de inúmeras vantagens que a Operação Lava Jato trouxe para nós brasileiros, foi descobrir que a corrupção no nosso país ela era sistêmica. Muita gente até então nunca tinha ouvido falar nesse termo de uma corrupção sistêmica. Ou seja, a corrupção ela está ramificada em todas as esferas do nosso país. Desde a esfera política, que acentua-se, eu acredito, a maior proporção, e também em todas as questões que são ligadas ao funcionalismo público, a questões da saúde, da educação, a gente vê a corrupção ativa e sistêmica. E nós estamos, de uma certa forma, vivendo um momento onde o desmascaramento, a coragem de apontar os erros, de falar onde é que está a corrupção, onde tem fumaça, tem fogo, a gente saiu do anonimato de muita gente se passar de rogado e passar a denunciar. Que é o caso especificamente aí do nosso legislativo, do Edil, o nosso Demerson da Saúde. E essa questão, se ele é candidato ou não é candidato, acho que não tem nada a ver com essa questão aqui. Agora, eu acredito também, é muito difícil você encontrar um médico que possa estar envolvido com isso aí, porque o médico ele não tem acesso a essa questão de leitos. Ele só, precisa levar um paciente para a UTI. Aí o hospital que se encarrega disso, né? Então, e outra, o valor que foi apontado aí na denúncia do Demerson, o valor é um valor irrisório, nenhum médico precisaria sujeitar a esse tipo de risco, colocar em risco o seu diploma, a sua vida como médico, como profissional, por causa de R$1.000, R$2.000. Então, é fácil de você conseguir detectar onde é que está esse problema, onde é que esse tipo de corrupção absurda está acontecendo, que são nos departamentos de pessoas que coordenam quem entra e quem sai, quem precisa ir, quem não precisa mais ficar na UTI. É fácil liquidar esse assunto aí. Agora, que é fundamental que seja falado não só essa questão de denúncia de corrupção para levar pessoas à UTI ou não, um leito que pode salvar e garantir a vida de um e tirando uma pessoa que já está lá para poder continuar sobrevivendo, é muito grave. Então, a gente tem que apurar também outros casos, inclusive até a questão de medicamentos na rede pública de saúde, que também é uma outra crise que tem aí, uma outra corrupção que corre solta aí. Então, eu acredito que nós estamos vivendo hoje num país que a corrupção está sendo desmascarada e nós vamos acabar com isso de uma vez por todas. Não totalmente, mas vamos viver num país com mais tranquilidade e com mais clareza nas coisas, né? Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. Sem apresentar estudo que justifiquem a mudança, com base apenas em um pedido do prefeito Nelson Bugalho, o limite de velocidade das lombadas eletrônicas será alterado
A partir de segunda-feira, o limite máximo permitido será de 50 km por hora. Atualmente, Presidente Prudente conta com 2 dispositivos do tipo. Até então, tinham como limite 40 km por hora. Um deles está instalado na Avenida Manuel Goulart, no cruzamento com a José Dias Sintra, e na Avenida 14 de Setembro, próximo à Fundação Mirim. O que vocês acham dessa mudança, Adolfo Padilha? Olha, eu acho que a mudança da velocidade é mais um tiro no pé do prefeito, né? A gente, desde o início, a gente falou disso aqui no programa. Você vem numa avenida, de repente cai para 40 km por hora. Eu questiono muitos locais da lombada. Já questionei isso até mesmo com o secretário, que é um amigo, que é o Adalto. Por que aquela lombada na Manuel Goulart é naquele local exato? A do Parque do Povo eu acho que é justificável, entendeu? E 40 quilômetros, você vem a 60, de repente cai para 40, parecia a pegadinha do Nelson, né? A turma já estava falando. E a gente sabe que não é, óbvio. Então, essa mudança, ela é ótima, óbvio, tinha que ser feito, mas é um preço político, mais um preço político que o Nelson vai pagar em pleno ano eleitoral. Sobre fechar as conversões, é necessário fechar. O povo prudentino precisa entender que cidades do Porto Prudente não suporta mais você vir numa avenida e poder virar à esquerda. Tem que dar a volta no quarteirão, tem que ir até a próxima rotatória. Isso dá fluxo no tráfego, atrasa mais um pouquinho, mas também expande mais um pouco o tráfego. Você vem ali na Manuel Goulart, por exemplo, quando você vai virar à esquerda, não tem a medida do teu carro, porque a ilha é estreita. Já passou da hora de fazer isso, já passou da hora de derrubar esse muro que existe, né, nessa conversão à esquerda nas avenidas de Prudente. Fizeram isso na Coronel Marcondes, anos atrás, mas para atender um ou outro amigo, abriram umas exceções, né? Que é lamentável, né? Para atender um ou outro amigo, deixaram ali uma válvula de escape para a esquerda, para quem sobe, outra, ali, por exemplo, no mercado, fizeram um acesso da rotatória, que aquilo é interessante, mas tem que fechar, sim, esses acessos e a atitude de aumentar a velocidade nas lombadas é certeira. Devia ter sido antes. Bom, a sua opinião, Fernando Gessi? Já viram alguém colocar lombada em avenida? Eu nunca vi. Nós temos hoje o radar mais bonito do mundo. Por quê? Se você tem uma lombada eletrônica, pressupõe-se que a redução de velocidade tem que justificar a colocação de tal aparato do trânsito. Ou seja, se você tem em algum lugar, assim, por exemplo, com fluxo de pessoas passando de um lado para o outro, ou próximos de escolas, alguma coisa que justifique a lombada. O que você faz na lombada? Você praticamente para o seu carro e aí você passa devagar, porque você arrebenta com o seu carro em algumas delas, e aí você vai, continua aí a andar na pista de rolagem. Você colocar um negócio daquele no meio de uma avenida, se onde era para ser ali foi colocado a 40 km por hora, de repente você aumenta para 50 km por hora, ou seja, perdeu totalmente a necessidade, a utilidade já era inútil ali mesmo, que eu não vejo por que colocar ali. Eu vou na mesma linha do Padilha, a do Parque do Povo eu acho interessante, porque ali existe ali um tráfico de pessoas, né? Então é realmente necessário, mas eu já peguei coisas aqui, inclusive eu também mandei a solicitação para a CEMOB, de um lugar onde você tinha uma placa para passar num lugar, tinha uma lombada, tinha uma placa de 40 quilômetros, 30 e 40 antes da lombada. Ou seja, o que ele estava fazendo ali? Aí eu pedi, fiz uma solicitação, eles foram lá e ajustaram. Com relação a todos os pontos de radares, foi solicitado a Polícia Militar enviar ali um mapa dos problemas que aconteciam. Ou seja, não existiu um estudo mesmo feito para que esses radares fossem colocados. Tanto é que o Dr. Rafael Boltz, que é um grande conhecedor fez um estudo também a respeito disso, da parte da legalidade, ele aponta inúmeros problemas em vários locais dos radares. Quanto à questão da conversão à esquerda, realmente não dá mais. Eu acho que o presidente Prudente já passou do tempo disso aí acabar, principalmente nas avenidas. Dá a volta no quarteirão, semáforo, cruza e tranquilo. Por quê? Eu estou aqui na Avenida Manuel Goulart e eu percebo que isso aí realmente é um problema muito sério. Algumas coisas corretas e outras, infelizmente, persistimos nos erros. Adilson Brevileri, você que transita muito aí por conta da sua função comercial na Jovem Pan, você deve sentir mais na pele essa questão de limite de velocidades, né?
Olha, a enxurrada de radares que foi instalada aqui em Presidente Prudente é algo realmente espantoso, né? E essa lombada de 40 quilômetros na Manuel Goulart, para nós que moramos aqui em Presidente Prudente, todos os dias passamos por ela, em um determinado momento do dia, algumas vezes até mais que isso, a nossa maior preocupação são com as pessoas que residem nas cidades da região, que eventualmente vêm a Presidente Prudente e que a gente já falou isso, que eles acabam andando uma velocidade bem menor do que o fluxo da avenida ou das avenidas exige, e eles andam na faixa da esquerda atrapalhando o trânsito. Porque nas cidades onde eles moram, que são cidades pequenas, já é habitual eles andarem tranquilamente, calmamente, que o trânsito é calmo. Então, eles chegam aqui em Presidente Prudente, acabam atrapalhando um pouco o fluxo nosso. E nessas lombadas, já aconteceu algumas pequenos acidentes de colisão traseira, porque quando eles chegam em cima, que eles não estão habituados com a presença daquele radar de 40 quilômetros, eles pisam no freio de uma vez e a pessoa que está atrás, mesmo com velocidade pequena, acaba fazendo aí aquela colisão traseira. Esse é um problema sério, né? Por isso que talvez o vereador Geraldo da Padaria colocou aquele projeto de colocar uma placa grande a 50, 100 metros antes do radar, que alerta a pessoa para que a pessoa possa já imediatamente se localizar e poder ter um comportamento que não possa vir a causar acidentes e nem atrapalhar o trânsito de uma maneira brusca. Agora, isso também mostra que está uma bagunça esse negócio aí. Começa com 40, passa para 50, daqui a pouco vai passar para 60 ali também. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Olha, o grupo intitulado PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, formado por 9 deputados estaduais da oposição ao governo paulista, protocolou essa semana na Assembleia Legislativa de São Paulo um pedido de impeachment do governador João Dória. O PDO é formado por parlamentares de 7 partidos, reclama não haver transparência do governo na prestação de contas durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus. Com 109 páginas, o documento está embasado em fatos como possíveis irregularidades do hospital de campanha do IMB e compra de respiradores com suspeita de preço abusivo. Vamos lá, então, para o comentário de Adolfo Padilha. Olha, lógico, primeiro de tudo, parabenizar os deputados pela coragem. Eu vou explicar um pouquinho por que coragem. Mas nós temos aí compra de respiradores que custam 60 mil, segundo a denúncia, e foram pagos 180 mil. Nós temos aquele evento da compra de 14 milhões de reais em aventais de uma empresa que tinha capital social de 20 mil reais e era uma fachada pura empresa. O governador, depois que ganhou repercussão nas redes sociais, ele suspendeu a compra, mas se não fosse a denúncia, se não fosse a repercussão, poderia ter acontecido. Quem disse que não? Quem coloca a mão no fogo, né? E sobre o hospital de campanha, que tinha 1.800 leitos, o hospital de campanha, e mesmo assim ele fez uma ação para alocar leitos particulares em outros hospitais, sendo que esses 1.800 leitos, apenas 400 estavam sendo ocupados. Então são coisas que realmente chamam a atenção e que o Covidão, né, o famoso Covidão, o presidente Bolsonaro disse há tempos atrás, ele vai vir aí, vai vir talvez até mais forte que a própria Lava Jato. Quem analisa o pedido de impeachment? É o deputado, o presidente da Alesp, o Cauê Martins. Será que vai dar alguma coisa? Ele é do PSDB, né? O que vocês acham? Deixo vocês aí, ouvintes, e vocês aí, amigos, pensarem se o deputado do PSDB, que é presidente da Assembleia, vai tocar esse processo para frente ou não. Coragem em denunciar. Por quê?
Vocês sabem qual é o preço que um deputado paga por denunciar um governador que tem a grande maioria na Assembleia Legislativa? Boicote. Aí começam os boicotes das emendas necessárias para as cidades que ele representa, dos espaços que ele poderia ter no governo para conquistar as coisas. Então, aqui, particularmente, em nome do deputado que a gente conhece, o deputado Ed Thomas, eu parabenizo todos os deputados que tiveram a coragem, sim, de denunciar esse governador, que deixou claro para todos nós que de gestão ele não entende nada. E de coisas suspeitas, parece que ele entende bastante. Fernando Gessi, qual a sua opinião? Bom, vindo do PSDB não é de se estranhar nada. É o modus operandi que eles possuem. Infelizmente, uma irresponsabilidade total. A coragem para esse grupo realmente deve ser aqui colocada dentro dos primórdios que o Adolfo acabou de citar. Isso aí impacta demais na vida de um parlamentar. Ou seja, ele tem ali todas as suas ações, as suas emendas, os seus pedidos, até mesmo o seu trato com o governador travado, depois de uma situação como essa, mas é o que é necessário, é a coragem que as pessoas precisam ter para enfrentar as coisas. Nós aqui cansamos de dizer que ninguém aguenta mais politicamente correto, ninguém aguenta mais ficar em cima do muro, as opiniões precisam ser respeitadas, esse tipo de atitude precisa sim ser feito. Agora, o que nós não podemos aceitar é um superfaturamento em situações dos aventais, situações dos respiradores. Lá atrás nós falamos isso, porque o governo do estado de São Paulo não deu ali um incentivo às universidades de tecnologia, ali de São Carlos, de São José dos Campos, a de São Bernardo, são faculdades sensacionais que poderiam fazer uma junção aí, uma joint venture, né, um trabalho em criação de respiradores, como foi feito, incentivasse isso, vamos ciscar para dentro, que nós falamos, né, parar de... O Dória só cisca para fora. Para ele, a palavra que ele mais ama na vida dele é China. Tudo que vem da China, ele endeusa. É impressionante essa conduta que ele possui. Agora, outro ponto muito importante. O Cauê, sabe o que ele vai fazer com esse pedido? Ele vai jogar dentro de uma gaveta, fechar, pegar a chave e jogar lá dentro do Tietê, porque isso não vai sair da gaveta, tá bom? Agora, em contrapartida a isso, o governador não pode esquecer que ano que vem, ou talvez no próximo ano, as suas contas serão analisadas pelo Poder Legislativo. E é aí sim que a coisa resolve-se de uma maneira que não vai ser muito boa para ele. E isso podem ter certeza, porque aí o que vale é o voto do pleno e não mais a ação de engavetar mais esse pedido. Parabéns aos deputados envolvidos, e é isso mesmo que tem que fazer. Tem que denunciar, tem que apurar, e não para fazer que nem aqui em Presidente Prudente também, que algumas coisas são colocadas e também são engavetadas. Isso aí um dia nós iremos cobrar sobre isso. Muito bem, vamos lá. Adilson Brevileri, a sua opinião, você acha que pode vingar esse pedido de impeachment ou você vai na mesma linha dos nossos outros comentaristas? Olha, antes de qualquer coisa, a gente tem que enaltecer aqui que a gente tem uma força da mais alta competência nesse país que chama-se Polícia Federal. A Polícia Federal está trabalhando. A Polícia Federal está levantando números, está investigando. Então, eu acho que contra provas que certamente serão levantadas pela Polícia Federal, não será necessário nenhum pedido de impeachment na Assembleia Legislativa. Infelizmente, o presidente da Assembleia Legislativa é do PSDB, líder do governo, o Carlos Pignatari, de uma certa forma, pela afirmação que ele fez, ele até debochou desse pedido de impeachment. Ele tem que ter pelo menos um respeito pelos deputados que estão fazendo isso para poder fazer qualquer tipo de comentário, porque, na verdade, é uma vontade da maioria da população do estado de São Paulo. O povo está exigindo que sejam levantadas essas questões e que sejam elucidadas e esclarecidas, tirando qualquer dúvida que possa existir. E agora que o nosso governador, como diz o Gerson, vem endeusando tudo que vem da China, e a gente sabe, no fundo, por quê, que a gente vai acabar descobrindo. Agora, o líder do governo da Câmara, o Carlos Pignatari, informou que, através de nota, que o pedido de impeachment não passa de um movimento político, de uma minoria de deputados. Pode até ser de uma minoria de deputados que se apresentou agora para colocar o pedido de impeachment, mas nós temos que lembrar que a maioria da população do estado de São Paulo exige e pede isso.
Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. Olha, o Centro de Contingência contra o Coronavírus, o Comitê do Estado de São Paulo, feito pelo governo, que delibera sobre a quarentena no estado, vai reavaliar a volta às aulas programadas para o início de setembro. O anúncio foi feito ontem, quinta-feira, após o coordenador executivo do grupo, o médico João Gabardo, ser questionado sobre uma projeção matemática que estima até 17 mil mortes entre crianças com a retomada das aulas nas escolas em todo o Brasil. Vamos lá, então, para a opinião do Adolfo Padilha. Eu acho que a vida tem que voltar ao normal em algum momento, né? Eu acho que protocolos de segurança, planejamento, o que a gente sempre falou aqui, o que a gente sempre afirmou, tem que ser feito. Veja bem, meu filho tem 11 anos de idade, e daí? Né? Como é que vai ficar? Precisa estudar, precisa sair na rua, precisa viver a vida dele. É difícil. E os alunos de faculdade como medicina, por exemplo, aqui em Presidente Prudente, outras faculdades onde as mensalidades são caríssimas. Gente, a vida precisa voltar ao normal, criar os protocolos necessários e a vida voltar ao normal. Eu sou a favor da volta às aulas com os devidos protocolos de segurança. Fernando Gessi, a sua opinião? Vou seguir na linha do pesquisador que vem coordenando lá o trabalho de Pelotas. Onde os locais já estão aí com as curvas em declínio, ou seja, o número de mortes já vem caindo, o número de pessoas contaminadas vem caindo. Nesses lugares, nós poderemos sim fazer aí uma flexibilização e trazer de cima para baixo, vamos dizer assim, as pessoas com mais idade, né, os alunos com mais idade, até chegarmos nos pequenos. Dá para fazer um planejamento com relação a isso. Nos locais aí onde nós, infelizmente, a coisa está complicadíssima, perdeu-se o controle, é preciso tomar um pouco mais de cuidado. Talvez estudar se isso aí realmente o momento é propício ou não. É melhor nós termos aí um pouquinho da atenção desses profissionais, desses cientistas, dessas pessoas que estão desligadas da política, tá? Essas pessoas não têm política na jogada. Eles estão realmente preocupados com a vida do ser humano. E esse ponto, infelizmente, é o que nós não vemos em alguns lugares. Nós temos aí as pessoas querendo que a vida volte 100% ao normal em algumas localidades, do qual não tem condição nenhuma. Por quê? Porque a sociedade ainda não está se precavendo, a sociedade não entendeu ainda que precisa fazer um pouquinho de esforço, né, para que a vida volte ao normal. Agora, é tudo aquilo, é uma ação em conjunto de todo mundo, os benefícios vão começar saindo, conseguimos voltar ao comércio, sensacional, não podemos mais fechar, tem que continuar com a ampliação da flexibilização, mas sempre com responsabilidade, sempre aí atentando ao número de casos, ao número das pessoas, principalmente o número de UTIs, e o que nós comentamos aqui agora com relação ao Dória, né? O verdadeiro desastre feito aqui no estado de São Paulo, mais de 1.000 leitos contratados, não usou nada. Então, eu acho que nesse momento é preciso sim que nós escutemos as pessoas responsáveis para que nós tomemos aí as melhores decisões, longe de política. Eu acho que política não tem que entrar mais nesse não. O que tem que entrar sim é a racionalidade e o respeito à vida. Adilson, você, como muitos de nossos ouvintes, tem filhos em idade escolar, e como é que você se sente aí como pai, essa possível retomada? Olha, eu acho que é um risco muito grande, porque nós todos somos responsáveis pelas nossas crianças, né? Acredito que essas questões, como o Gessi afirmou, científicas, de pessoas que entendem realmente da coisa, não seria aconselhável retornarmos com as crianças às aulas. Nós temos, para você ter uma ideia, no Brasil, nós tivemos mais de 300 crianças que foram a óbito com a Covid-19. E a perspectiva apontada pelo matemático da Fundação Getúlio Vargas,
que a volta das aulas pode causar a morte de 17 mil crianças em todo o Brasil. Isso em tempo de 30, 45, no máximo 60 dias. Então, se nós temos essa perspectiva, o que nós temos que fazer? Não voltar às aulas, não colocar em risco as nossas crianças. Podemos sim, depois que nós tivermos uma segurança de vacina, entendeu? Para poder fazer com que as crianças possam estar aptas a voltar à aula, porque a criança tem contato uma com a outra, elas se abraçam, elas correm juntas, elas estão... E o contato ali da proliferação dos cálculos que foram levados em conta pelos matemáticos é que a evolução de contágio das crianças seria rápida por causa disso. Padilha até pode discordar disso, mas é um risco muito grande, Padilha. Nós não temos a vacina. Você entendeu? Nós não temos a vacina que pode deixar as crianças... Teve estudo matemático que falou que ia morrer 1% da população mundial. Teve estudo matemático que falou que 80% seria contaminado. E existem estudos científicos que a possibilidade de uma criança pegar o vírus é 0,0000001. Então, quer dizer... mais de 300 crianças morreram. Se a gente for ficar aqui esperando o estudo dessa turma, o mundo vai parar mesmo e vai continuar o que a gente sempre discute aqui, Adilson. Me perdoe, mas eu discordo. Muito bem. Olha, nós temos que encerrar o programa de hoje. Estava esquentando o final. Pedi para a secretária trazer aquele chazinho de erva cidreira aqui para mim, que hoje a gente não vai precisar muito, né? Mas agradecer o Fernando Gessio, Adolfo Padilha, Adilson Brevileri. Estamos de volta na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. Um grande abraço para todo mundo e até lá.